Olá, ser em luz, você está no canal Los Seres. Prazer, meu nome é Patrícia Lima, eu sou terapeuta holística evolucionária, sou mentora espiritual, taróloga e mentora de autodesenvolvimento. Toda troca no bem gera e ativa o fluxo de prosperidade para ambas as partes. Então, numa energia generosa, se você gostar do conteúdo, sentir sinergia, se inscreva, deixe o seu like, comente, se não tiver o que comentar, deixe um emoji e também compartilhe para que mais pessoas acessem este conteúdo. O canal Los Seres é uma ponte com a espiritualidade e também para abertura, para ampliação da consciência humana, porque nós vivemos apenas 10% despertos, temos apenas 10% de consciência, 90% de nós é o nosso subconsciente, o nosso inconsciente e tudo que acontece metafisicamente além dessa dimensão física. E é exatamente no tal invisível humano que muitas coisas acontecem. No tal mundo espiritual, mundo das energias, a nossa vida aqui, ela acontece por meio das duas dimensões, material e espiritual. Mas a maioria das pessoas estão presas na realidade da matéria. Que aqui, essa parte mais espiritual, mais energética, mais sutil, mais metafísica, é tida como esoterismo e misticismo. A terapia holística, ela considera 5 dimensões humanas, né, no agregado humano, que é a mente, as emoções, o espírito, a energia e o corpo físico, a parte física. É por isso que se chama holístico e não cartesiano, porque cartesiano, a visão cartesiana é considerar as coisas separadas, fragmentadas. Dentro da holística, compreendemos que se uma parte humana está desequilibrada, vai desencadear o desequilíbrio de outras. Então, se você não cuida do seu espírito, seu espiritual, com toda certeza vai desencadear algum desequilíbrio energético e, consequentemente, físico, seja em você mesmo, criando conflitos, doenças, desarmonias, desequilíbrios, ou em alguma área da sua vida, nos relacionamentos, no financeiro. É assim que funciona essa abordagem holística, porque tudo é energia, tudo é vibração. Quando as pessoas compreenderem que a lei da vibração existe e a lei da vibração é a lei da atração, aí sim vão começar a transformar a sua realidade. E é isso que eu realizo dentro das minhas terapias. Eu vou possibilitando clareza para a pessoa sobre o desequilíbrio que ela está passando, que ela está vivenciando, a situação, os conflitos, quais são os padrões negativos que estão por trás da situação desarmônica. Aí a pessoa vai começando a alterar, a corrigir e tudo também externo a ela vai começando a se transformar. É por isso que eu sou terapeuta holística evolucionária ou de evolução. Para entrar no tema de hoje, que são os registros energéticos, as memórias energéticas no planeta, eu preciso inicialmente falar sobre vibração. Tudo no universo que foi criado vibra, nada é estático, tudo está em movimento, tudo vibra em ondas. E a lei da vibração, ela caminha junto com a lei da atração.
porque nós já praticamos a atração das coisas, porém, vai depender do tipo de vibração que uma pessoa tem, que uma pessoa forma, né, no seu campo energético. A nossa realidade aqui é uma realidade de dualidade, ou seja, sempre estamos oscilando entre a polaridade positiva e a negativa. Durante o dia, muitas pessoas têm pensamentos negativos e que às vezes nem são delas. Eu falo que nem são delas porque tem muitos pensamentos que nós captamos do consciente coletivo, porque nada está separado na criação, tudo está conectado, inclusive cada um de nós, os nossos campos de energias interagem. A todo momento nós estamos trocando energia, a todo momento nós estamos emanando energia e a todo momento nós estamos também captando energias. E, falando da lei da vibração e de energia, nós humanos geramos energia, vibramos energia a partir do quê? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, das nossas intenções, atitudes e comportamentos. É esse combo todo que vai definir o tipo de vibração que você está externando para o ambiente, para o mundo. Em 2023, a estatística de população planetária é de cerca de 8 bilhões de pessoas. Aí faz as contas, 8 bilhões de pessoas tendo pensamentos em torno de 60 mil a 70 mil pensamentos por dia em baixa vibração na maior parte do tempo. Imagine que tipo de energia coletiva nós formamos na psicosfera, na atmosfera do planeta. Se os olhos físicos da maioria das pessoas conseguissem enxergar a energia negativa que é formada no coletivo, nós veríamos uma massa escura ao nosso redor, toda na atmosfera do planeta, porque energia negativa geralmente tem a cor escurecida, do preto, do cinza ou é esfumaçado, é desta maneira. Então vocês imaginam o tipo de energia que a maioria das pessoas estão emanando por aí neste momento. E vamos continuar aqui. Ao longo da história da humanidade terrena, nós vivenciamos muitas batalhas, guerras, genocídios, massacres, torturas e crueldades. E não pense que todos esses atos cometidos pela humanidade apagou-se. Não. Como eu disse, toda ação também gera energia. E todos esses registros de guerras, de crueldades, de torturas, foram ficando nos espaços, nos territórios onde foram realizados. Então, terras que ocorreram esse tipo de atos têm registros sobre estes acontecimentos, até que seja limpo, até que seja ajustado e alterado. Isto leva séculos. Eu ando vendo por aí uma disseminação de uma informação que é preocupante. Muitos estão falando que karma não existe. Na verdade, essas informações são a partir de uma fala que o karma da humanidade foi manipulado, e isto é verdade. E quando eu falo karma, tem a ver com a lei da ação e reação. Toda ação tem uma reação, sofre uma reação.
E é também a lei da causa e do efeito. Toda causa tem um efeito. E dizer que karma não existe é o mesmo que dizer que leis que foram criadas por Deus e que regem o universo, que é a lei da ação e reação, causa e efeito, não existem. E eu mencionei que os karmas humanos aqui na roda de Sansara, na roda cíclica karmática, foi manipulada porque realmente foi. No entanto, que as pessoas estão presas nos seus vários desequilíbrios, nos seus conflitos, no padrão da dor e do sofrimento. E este karma aqui foi manipulado por espíritos das sombras, por grupos espirituais das sombras, das trevas, que sempre manipularam e continuam manipulando a humanidade, principalmente neste momento de transição planetária, que eles sabem que é uma fase, um processo de libertação de consciência, e isso é o que eles não querem, porque eles desejam que a humanidade não se liberte para que eles continuem manipulando e, de alguma forma, se aproveitando da nossa energia. Vamos simplificar o que é karma. Karma é o ato, é a ação desmedida, desnivelada, desequilibrada que uma pessoa tem e que precisa ser ajustada. Então, dentro da lei da causa e efeito, da ação e reação, isto vai ser ajustado. Falando desta maneira, karma parece algo muito simples, mas não é, porque os karmas, eles têm a ver com coisas que nós vamos repetindo, coisas como o padrão de pensar, a sua forma de pensar rígida, os seus comportamentos, os hábitos negativos que as pessoas continuam repetindo nesta atual vivência e trazem de vidas passadas e precisam ser ajustados, precisam ser transformados, precisam ser alterados, porque quando algo fica se repetindo na sua vida, é porque você precisa aprender a lição e não simplesmente resolver o problema, a dificuldade, e não refletir sobre o que precisava aprender. Enquanto não se aprende, vai se repetir. E é nessa roda karmática de repetição que a humanidade ficou presa ao longo da história. E os atos desmedidos que eu falei que a humanidade cometeu ao longo da história do planeta, que são as guerras, os massacres, os genocídios e por aí vai, isso tudo gerou karmas que são coletivos. Então, quando um grupo de pessoas, uma população nasce num determinado país, não é à toa, não está desconectado, é porque aquele grupo de almas, de pessoas, tem karmas em comum. Todo grupo que se reúne de pessoas, seja no espaço micro, assim como no espaço macro, que é um país, tem karmas em comum, tem atos que cometeram em comum, que precisam ser ajustados, que precisam ser aprendidos, que precisam ser alterados. Então, assim, todo grupo de almas, por exemplo, dentro de uma empresa, uma família, num país, tem coisas em comum que precisam aprender juntos. Essa história de por um acaso não existe casualidade na lei do Criador. Tudo está conectado, nada é por acaso,
tudo que acontece, que nós chamamos de desastres, de acidentes, enfim, não é por um acaso. Tudo tem um padrão vibrante negativo por trás. Tem uma energia que foi o quê? Formada em outras vivências, em outros tempos aqui na Terra e que vão se ajustando ao longo do caminho. Porém, agora tudo será muito mais intenso. Esses ajustes karmáticos, esses resgates karmáticos vão acontecer de forma mais intensa, porque nós estamos no momento que é um momento de cura, que é um momento de expurgo, que é um momento de ajuste, tanto nós como o planeta também. E trazendo para a parte dos registros energéticos ou memórias energéticas do planeta, vamos falar assim da Era de Áries. Para quem não sabe, as épocas no planeta, ela é dividida em eras astrológicas. No momento, nós estamos na era de Aquário, que é a era de quebra do velho, quebra dos padrões velhos que já não servem mais, que já não estão servindo para a evolução da humanidade. Então, tudo que não está caminhando no progresso, no crescimento, na evolução da humanidade começará, aliás, já começou a ser quebrado. E quando eu falo quebra, tem a ver com revelações de mentira, tudo que é mentiroso, tem a ver com tudo que está acontecendo no oculto, e nós não sabemos, né, até aqui, que está sendo revelado, tudo está sendo limpo, e daqui para frente vai ficar muito mais intenso, vai ter muito mais força essa limpeza. Isto é a era de Aquário, e também vai começar a chegar ideias novas, conhecimentos novos, tecnologias novas, tudo para quê? Para renovação, para inovação, para transformação da humanidade. A Era de Áries foi uma época de muitas guerras, muitas batalhas, muitas ações realizadas pela força, né? Foi uma época que teve muitas competições, de agressividade, de domínio, de conquista de territórios. Então vocês imaginam como foi a Era de Áries, porque a característica da energia ariana de Áries, vamos falar da energia que traz o signo de Áries, tem a ver com o quê? Força, competição, agressividade, iniciativa, controle, independência, dominância, impaciência. Então vocês imaginam uma época que foi conduzida sobre esta energia, e todas essas ações humanas da Era de Áries, de guerras, né, de brigas, enfim, pela força, né, a conquista pela força, ficaram registro nos locais onde ocorreram estas situações. E se vocês pesquisarem a região, né, onde tiveram esses atos humanos, foi ali na região do Oriente Médio, na Era de Áries, né, Mesopotâmia, ali. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que todos os países, os locais onde ocorreram essas batalhas, tem ali na limitação do Oriente Médio. Todos os registros desses atos ficaram registrados, arquivados no território do Oriente Médio. Até os dias atrás, ainda haviam guerras, conflitos entre a população ali naquela região. Então, isso explica o porquê de épocas em épocas ali sempre haviam conflitos, guerras e batalhas até
dias atrás. Ninguém está aqui no planeta Terra a passeio. Nós estamos aqui para evoluir, e evolução tem a ver com transformação dos comportamentos, da maneira de pensar, da maneira de agir, das nossas intenções com os outros, que muitas pessoas desejam o mal do outro, e isto também gera karmas. Nós estamos aqui para aprender a amar, aprender o que é o amor, porque aqui no planeta as pessoas estão confundindo amor com apego. Lembra que eu falei que todo grupo de almas que nasce no território porque tem karmas em comum? Então, eu posso até dizer que as pessoas que reencarnaram no Oriente Médio neste momento de transição planetária têm karmas incomuns, que podem até ser da Era de Áries. Todas as batalhas, guerras, conquistas pela força da Era de Áries, que foi em sintonia com as sombras, com as trevas, deixou registros. E logo depois começou a Era de Peixes, que era uma era mais espiritual, e foi na Era de Peixes que o Espírito, que aqui é conhecido como Jesus, encarnou para ancorar a consciência crística e, de alguma forma, amenizar todas as trevas que foram geradas pela Era de Áries. Jesus, que é Yeshua, Yeshua ou Sananda, veio ao planeta Terra para trazer a luz na Era de Peixes. Para você que não sabe, Jesus, como foi conhecido aqui, ele é o governador do planeta Terra e do nosso universo. Porém, agora, durante a transição planetária, o seu governo está sendo passado para Saint-Germain, que também esteve encarnado entre nós. Não pense que o planeta Terra é desgovernado. Há hierarquias espirituais, há vários seres de outras orbes, de outros planetas mais evoluídos, encarnados aqui na humanidade para impulsionar a elevação de consciência. Há também vários seres celestiais de outras orbes, de outros planetas, que aqui a humanidade chama de extraterrestre, que estão nos auxiliando a todo momento na nossa evolução. Mas, como a humanidade, a maior parte das pessoas estão presas na vida material, na materialidade, e tudo o que a Matrix oferta como verdade, então passa despercebido tudo isso que acontece no metafísico da humanidade. Há muitas mentiras sendo disseminadas já neste momento, porque isso é típico de realidade de Matrix, que dissemina coisas como verdade, mas servem para quê? Para dominar, para manipular a humanidade e manter as pessoas no padrão do medo. Então, filtrem, tomem cuidado com coisas que vocês andam escutando por aí, porque como os karmas, eu falei que as pessoas, muitos estão dizendo que karmas não existem. Então, como que existem tantos desequilíbrios nesta humanidade? Se karmas não existissem, não existiria todos esses desequilíbrios gerados por nós. E filtrar tem a ver com refletir. Pense sobre tudo que vocês veem e sobre tudo que vocês escutam.
algumas notícias mentirosas do tipo que a Terra vai ser invadida pelos extraterrestres. Para quê? Que seres tão evoluídos de outras órbitas, de outros planetas, iriam invadir o planeta Terra? Isto não vai acontecer. Pelo contrário, eles estão auxiliando a humanidade a se libertarem daqueles grupos espirituais negativos da sombra das trevas que querem manter a humanidade na vibração baixa, na vibração do medo, na vibração do apego, na vibração de tudo que é negativo, de tudo que é excesso. E esses grupos espirituais das sombras, das trevas, que sempre estiveram manipulando e dominando a humanidade através da nossa mente, tem alguns que estão encarnados neste exato momento no planeta, vivendo entre nós, e tem uma outra parte que estão desencarnadas, manipulando a humanidade de forma sutil e sorrateira, como eles sempre fizeram. Então, cuidado com os impulsos negativos, com os pensamentos negativos intrusos que lhe chegam, com os sentimentos, com as emoções negativas que estão sendo despertadas. Se atente. A humanidade está se curando, está se limpando, está expurgando tudo que é peso na alma. E o planeta também, que é vivo, também está nesse processo de cura e limpeza. Todas as ações naturais que provêm da natureza, daqui por diante, é limpeza desses registros negativos que a humanidade produziu ao longo da sua história. Por exemplo, em locais onde ocorrem enchentes, muita chuva, alagamentos, o elemento água, ele tem conexão com a parte emocional. Então, assim, lembra que eu falei da lei da causa e do efeito? Toda causa tem um efeito. Então, em locais que ocorrem enchentes, alagamentos, é limpeza de registros negativos, emocionais, que aquela população, que aquela comunidade está tendo. Então, acumulou-se energias que são densas, pesadas naquele local, e aí esse foi o efeito. E a causa é o quê? A enchente, o alagamento, que é limpeza. De alguma forma, esses registros precisam ser limpos. E claro, há outros registros energéticos por trás de uma enchente, por exemplo, de um local que tem enchentes. Quais as ações, as atitudes que a governança do local está tendo? As pessoas vibram mais positivo? O que tem acontecido naquele local para acontecer algo do tipo? Porque nada é por um acaso. A lei universal da correspondência, ela parte do princípio que tudo que está dentro de nós também está fora, ou seja, tudo que acontece dentro de cada um de nós se projeta para fora. A enchente, ela também tem conexão com o turbilhão emocional, com as emoções fervendo dentro de cada um. Então, assim, em locais que acontece isso, se nós formos, entre aspas, investigar, com certeza as pessoas ali podem ser mais ansiosas, nervosas, podem estar acontecendo atos de crueldade que a gente nem imagina. Então, assim, nada é por um acaso, tudo tem uma razão de acontecer. Quando nós entendemos essas leis universais, nós também passamos a entender melhor tudo que acontece na nossa vida. Não existe castigo,
Somos nós que criamos a nossa realidade, tanto individual quanto coletiva, porque tudo parte do nosso íntimo e não do externo. Tudo é criado dentro para depois ser projetado para o externo. Outro exemplo, para que fique mais claro ainda para você. Vamos supor que você vai morar numa certa residência. Sua vida é próspera, todos são equilibrados emocionalmente e mentalmente, só que após mudar para esta residência, sua vida começa a desandar, a família começa a brigar. Isto é um exemplo pequeno, mas assim, provavelmente os antigos moradores tinham certos padrões que não eram positivos e os registros ficaram no local. E quando a família foi morar, começou de alguma maneira influenciar e captar. Por isso que é importante sempre quando vai morar numa residência nova, você realizar uma limpeza energética. E isso também serve para o nosso campo de energia. Por isso que é importante sempre cuidar das emoções, dos pensamentos que nós temos, da nossa conduta, porque tudo isso gera energia no seu campo, mágoas, ódio. Você ficar nessas vibrações, você está criando doenças no seu corpo. E por todo o planeta Terra, por cada ambiente que nós vamos, para quem sente as energias, sente nitidamente muito mais energias densas, porque as pessoas vibram mais no negativo. Eu sou uma dessas pessoas que sente esses campos energéticos, esses campos vibracionais, e posso te afirmar que a energia da humanidade é muito mais densa do que sutil. Abusos deixam energia no local, brigas, palavras negativas, xingamentos, agressões, relacionamentos tóxicos, tudo fica energia no local. Assaltos, acidentes, se teve algum assassinato no local, tudo fica impregnado, a impressão da energia fica nitidamente no local para quem sente. Imagine você em territórios que houveram guerras e derramamentos de sangue. Vamos supor que em certo local forma-se muita neblina, muita névoa. Como que eu faço a leitura como efeito deste local? A causa está na confusão mental, nos conflitos mentais que a população ali está atravessando, mas também nos conflitos, nos relacionamentos, na falta de clareza, na falta de verdade entre as pessoas. Então, o efeito de toda essa energia gerada é essa neblina, essa névoa, isso que a gente não está enxergando. De alguma forma, o processo de transformação da humanidade, de libertação desse ciclo kármico já está acontecendo. O planeta já entrou numa vibração de quinta dimensão. Cada um de nós vamos ter que fazer a nossa cura, transformar nossos comportamentos, alterar o nosso padrão de pensamentos, emoções, realizar uma reconstrução nas condutas negativas. Claro que isso é um trabalho individual para que se some ao nosso coletivo. Porque a era de Aquário, como eu falei, é a era do enxergar além. É a era do despertar espiritual que já está acontecendo. Para você que já está no despertar espiritual,
que já está começando a não ver sentido na vida material como você enxergava antes, que está sentindo aquele vazio, que está sentindo a falta de propósito, que está sentindo mais a energia pesada ao redor, que anda passando mal em certos locais, ou até mesmo que está vendo espíritos, seja lá em que grau que você está do seu despertar espiritual. É por isso que eu também sou mentora espiritual, para realizar, auxiliar as pessoas neste processo. Mas se você também quer aprender mais sobre a espiritualidade, sobre as energias, eu também realizo essa mentoria espiritual. E eu enfatizo isso porque daqui por diante isto vai ficar muito mais latente nas pessoas e muitos não vão saber lidar. Por isso que é importante a sua contribuição na generosidade de compartilhar com o amigo, com a família, este conteúdo. Vou deixar a indicação de um canal para você que deseja ampliar a sua consciência e saber mais o que está acontecendo na parte invisível planetária dessa transição. Eu indico o canal Cryon, o serviço magnético, que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E se você quer sair da Matrix, ampliar a sua visão sobre a história do planeta, do universo e da criação, indico a leitura do livro Urantia, que eu também vou deixar na descrição do vídeo, e vou também indicar um canal que tem o audiobook desse livro, porque o livro Urantia tem cerca de 5.000 páginas. Hoje é este conteúdo que eu planejei trazer para vocês. Quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Quer agendar uma consulta no Trilhas Tarô para orientação, direção, clareza e entendimento? Quer fazer um tratamento terapêutico, vibracional, energético? Seja lá para que situação desarmônica da sua vida ou conflitante, tudo na descrição do vídeo. Eu agradeço você que ficou até aqui, que assistiu este conteúdo. Gratidão por você estar aqui, pela sua inscrição, pelo fortalecimento deste trabalho de luz, pelo crescimento do canal Holoseres. Eu agradeço. Deus abençoe você e a sua vida. Gratiluz.